Então nós temos um target de vendas para 12 meses, em 4 meses chegamos ao target de vendas. Ao contrário de qualquer previsão que possa ser, por ano de eleições, pelas instabilidades, pelo desfoco que tem o ano, mas isso mostra o quão forte o país está e o quão forte a empresa está no país também. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais este episódio do podcast Rio Bravo. Nesta ocasião, nosso convidado é Pedro Muniz, CEO da Quadrante no Brasil e no Chile. Na entrevista, além de recuperar a sua trajetória como executivo da empresa, Pedro Muniz comenta a estratégia da Quadrante, que atua nos segmentos de mobilidade, energia e cidades sustentáveis. Você confere a íntegra desta entrevista no podcast que começa logo a seguir. Pedro Muniz, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Olá, Fábio. É realmente um prazer estar aqui. Antes de começar, te dar os parabéns pelo podcast. A longevidade que tem é realmente muito, muito impressionante e significa que é um bom trabalho, é um trabalho de excelência que vocês estão produzindo aqui. E para mim é uma felicidade estar aqui com vocês. Tem um pouco a ver essa longevidade com o que a gente vai falar a respeito de longo prazo. A gente conversou um pouco nos bastidores a respeito, mas obrigado pelas palavras. Pedro, eu queria começar pedindo para você contar um pouco da sua trajetória profissional. Você não é do Brasil, seu sotaque denuncia. Exato. E um pouco da história da sua relação com a Quadrante. Legal. Então, sou mestrado em Engenharia Civil pela Universidade de Lisboa. Me formei em 2009. Em 2012, me mudei para o Brasil para vivenciar todo o boom de construção que o Brasil estava vivendo em 2014 e 2016. Isso ainda não pela Quadrante, ou seja, eu desenvolvia projetos de rodovias, de metrô, acabava trabalhando em tudo o que é mobilidade urbana. Depois acabei vivendo na Nova Zelândia, trabalhando também, vivi no Reino Unido, trabalhei para uma empresa internacional que fazia projetos de mobilidade também no Reino Unido. E depois voltei para o Brasil, trabalhei numa metalúrgica muito conhecida chamada Martifer, que é uma empresa de referência também, que fez projetos como o Museu da Manhã, algumas arenas para a Copa. Depois, em 2020, realmente teve o casamento com a Quadrante e muito pela experiência que foi adquirida ao longo dessa vida de projetos de engenharia, com o intuito de realmente trazer a Quadrante para o Brasil. Okay? Quando nós começamos a atividade, o Quadrante começou a atividade no Brasil em 2011, ou seja, mais ou menos na mesma época que eu vim para cá, mas estivemos separados nesses primeiros anos. A estratégia da Quadrante nos primeiros anos era realmente ter produzir engenharia para o Brasil de fora, e a minha contratação é da cidade exatamente para trazermos a produção para o Brasil, ou seja, para sermos uma empresa do Brasil, ok? Nós hoje temos, quando eu comecei em 2020, tínhamos 2 pessoas, hoje temos 150 no Brasil. O faturamento cresceu 50% ao ano nos últimos 5 anos. Isso mostra um pouco de que essa estratégia de ser uma empresa brasileira, de ter produção local, fez todo o sentido e os resultados estão aí. Fala pra gente, pedi para dar 2 passos para trás, pedir para você contar um pouco da atuação da Quadrante antes do Brasil e depois no Brasil, como é que ela opera? Bacana. A Quadrante é uma empresa de engenharia consultiva, então ela opera em 3 grandes verticais: mobilidade, energia e cidades sustentáveis. Nós fazemos tudo o que é engenharia, ou seja, todas as especialidades dentro desses verticais. Então nós trabalhamos com rodovias, com ferrovias, com aeroportos, com portos, com centrais solares, com linhas de transmissão, distribuição, data centers, shoppings, assim, todo o espectro de que pode ser um projeto de CAPEX dentro da engenharia. A Quadrante é uma empresa hoje de 1.500 pessoas, global, com grande atuação em Portugal, Espanha, Brasil, México, são os grandes países de atuação. Obviamente nós temos outros escritórios como Chile, como Panamá, Colômbia, Equador, Peru, trabalhamos no Ghana, Costa do Marfim, Angola, Moçambique, na Europa de Leste, Polónia, Roménia. Então é uma empresa internacional, uma multinacional de engenharia consultiva, focada realmente em todos esses desafios de CAPEX que nós temos pela frente. Alguns desses desafios, evidentemente, faziam muito sentido nesse período que você chegou ao Brasil. Faziam. Por conta dos grandes eventos que o Brasil ia sediar, mirando Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Mas
também do ponto de vista das grandes expectativas, um pouco desse sonho ou das possibilidades do país andaram de lado, para dizer o Certo, mínimo, depois de um cenário de instabilidade política e certo. de crise econômica. Como é que a Quadrante se posicionou nesse período, Uhum. pensando já na sua atuação depois em 2020? É verdade, nós tivemos uma demanda grande em 2014, 2016, uma demanda menor nos outros anos. No entanto, em 2020 a Quadrante, não em 2020, mas a Quadrante sempre enxergou o potencial Brasil. Ok? Então o Brasil é muito importante para a Quadrante. Vou te dar um número interessante de 2014. De 70% do faturamento global da Quadrante em 2014 vinha do Brasil. Ok? Então a Quadrante sempre viu o Brasil como estratégico na sua movimentação geográfica global. Ok? Em 2020 nós viemos porque acreditávamos e acreditamos no Brasil. A Quadrante não só está crescendo organicamente no Brasil, esses 50% ao ano, como nós estamos enxergando a possibilidade de crescer inorganicamente aqui. Então nós hoje estamos vivendo um boom de infraestrutura, um boom de investimentos de infraestrutura, talvez até superior àquilo que nós temos em 2014. Nós temos várias PPPs de mobilidade no mercado, rodovias, de ferrovias, de saneamento, de data centers. São o espectro, linhas de transmissão, o espectro de investimentos públicos e privados na área de infraestrutura do Brasil cresceu. Assim, nós estamos falando, para te dar algum número genérico, de 400 bi de reais para os próximos anos. Então, nós estamos vivendo, na realidade, um momento muito bom, aliás, talvez dos maiores das últimas décadas. E para uma empresa como a Quadrantes, é realmente o lugar onde nós queremos estar. Queria que você comentasse um pouco mais, Pedro, a respeito deste novo ciclo de Legal, infraestrutura, pensando também nas PPPs, porque legal. parece que tem a ver mais com esse país que vivia um sonho grande Sim, lá em 2010, 2011, que tinha grandes expectativas, inclusive os cursos de engenharia atraíam muitos sim, estudantes interessados nas perspectivas. E parece que voltar a falar disso agora soa um tanto desconexo por então, conta do cenário econômico que sim. muitas vezes parece instável lendo o noticiário. Fala pra gente. É verdade. Nós efetivamente existe essa desconexão, mas o que nós estamos vivendo deve se tornar muito atrativo também para a mão de obra, vamos falar assim. Porque os projetos continuam a aparecer no mercado, os projetos continuam sendo rentáveis, apesar de toda a questão da desconexão é essa, apesar de toda a instabilidade que nós estamos vivenciando, os projetos de engenharia continuam saindo. Então nós temos PPPs de saneamento de 18 bi de reais saindo, PPPs de metroviário de 20 bi de reais saindo, PPPs de rodovias de 10 bi. Então assim, para as empresas de engenharia e construção, eu digo que nós não estamos vivendo a instabilidade, nós, pelo contrário, estamos vivendo um período de muito trabalho, de muita ocupação, de muito crescimento, tanto que a empresa vem crescendo 50% ao ano. Nós enxergamos o Brasil e a forma como nós devemos olhar para isso como uma evolução da maturidade do mercado. Nós hoje, nós estamos aqui desde 2011, comparado com o mercado, com a regulação no mercado desde 2011, nós temos uma evolução, uma maturidade muito, muito, muito importante, tanto na questão de apoio público nas PPPs, de renda garantia mínima, de financiamento público, BNDES muito, muito atuantes tanto na área de energia como na área de indústria, que nós também atuamos, e um grande KPI que mostra realmente que isso está acontecendo e que está sólido, ou que está mais sólido, é a entrada de novos players no mercado. Então nós estamos sentindo players internacionais interessados no Brasil, espanhóis, portugueses, franceses, americanos. Nós estamos sentindo fundos de investimento entrando em projetos de engenharia, fundos de investimento locais entrando em projetos de CAPEX de engenharia. Então isso mostra que realmente o mercado está quente, que o mercado está sólido e está mais, ou pelo menos está mais sólido do que um outro momento que nós possamos ter vivido. E isso para nós, como empresa de consultoria de engenharia, é o que nós realmente é o que nós queremos fazer, e a projeção da empresa para o futuro é de crescimento do mesmo ritmo do que tivemos nos últimos 5 anos. A insegurança jurídica atrapalha ou ainda assusta quando a gente está pensando nesses projetos todos, Pedro? Eu diria que não.
E uma grande forma de nós enxergarmos isso, nós no mercado rodoviário tivemos várias repactuações, temos visto vários mercados de repactuações de concessões antigas, que não é mais do que uma maturidade do sistema para entender as dificuldades que tivemos no passado e se adaptar ao futuro. Porque o que nós precisamos como usuários de infraestrutura é que que tenham os investimentos privados, que nós demos segurança ao investimento privado, que nós conseguimos atrair, como país, atrair investidores externos para que realmente nós como usuários tenhamos as melhores infraestruturas para usar, que é o que o governo tem que permitir. Então essa repactuação é um entendimento da parte do governo que nós temos que andar juntos, o privado e o público têm que andar juntos, temos que dar algum tipo de garantias, benefícios, para que no final, que quem beneficia realmente de tudo isso, que é o usuário, seja sempre bem atendido, ou seja, sempre pelo menos melhor atendido. Do ponto de vista das soluções, dos projetos, do que falamos quando falamos de cidades sustentáveis, Pedro? Sim, em termos de projeto para nós, cidades sustentáveis são projetos de saneamento, rede de alimentação, rede de distribuição para 100% da população, são data centers, é conectividade, é transição energética, é uma melhoria da infraestrutura que nós usamos frequentemente em prol do nosso crescimento, da transformação das pessoas e da qualidade de vida das pessoas. E é possível pensar em soluções fora de grandes centros, ou a gente está falando sempre de cidades como São Paulo nessa equação? Obviamente que as cidades grandes têm sempre um grande chamativo de investimento, no entanto, nós estamos enxergando PPPs de saneamento para todos os estados, para todas as cidades. E o que um programa interessante que as PPPs estão trazendo é sempre uma contrapartida em relação às grandes cidades, ou seja, numa concessão você pode até operar São Paulo, pode até ter a concessão, mas você vai ter sempre as contrapartidas de operar cidades menores, de garantir qualidade de serviço em cidades menores. Nós vemos várias PPPs de saneamento dessas grandes, vai ser o Rio Grande do Norte agora, Ceará, de o estado todo, de trazer rede de abastecimento de água para o estado todo, rede de esgoto também. Então, também uma preparação do mercado é esse, nós precisamos trazer infraestrutura para todos e não só para as grandes cidades. Como é que se mantém um equilíbrio de projetos avançando numa velocidade atraente, sem descuidar do cuidado, do acabamento dessas soluções, desses projetos e mantendo ainda isso tudo numa dinâmica que seja rentável para a Quadrante? Exato. Não parece que funciona só na planilha isso? Como é que faz para operar? É uma excelente pergunta, Fábio. Eu acho que tem dois grandes fatores que nós não podemos descuidar daqui para frente e desde sempre. Primeiro são pessoas. Nós, como Quadrantes, precisamos garantir que temos as melhores pessoas, que temos as pessoas mais qualificadas. O mercado de engenharia consultiva precisa ser trendy para que os nossos jovens queiram fazer engenharia. Nós temos que tornar o mercado interessante. Isso vem com estabilidade, crescimento e com mais condições para as pessoas. E o outro é a inovação, automação dos processos. Tecnologia BIM, que é uma forma de você modelar o ativo digitalmente. A Quadrante é referência mundial em BIM. E nós sentimos que o mundo está cada vez mais ágil, o mundo está mais rápido, está mais instantâneo. Nós precisamos ser mais rápidos a dar resposta aos desafios do mercado. Então isso consegue-se com automação, com tecnologia, trazendo um aprendizado de tudo o que a Quadrante já fez no passado para os projetos atuais através da inteligência artificial, através de um processamento de dados. Então esses dois KPIs, pessoas e inovação, é onde a gente quer apostar e onde a gente acha que deve estar o foco da Quadrante para não deixar de lado a qualidade, não deixar de lado o crescimento, não deixar de lado também os resultados. Como é que a Quadrante lida com essa expertise de fora do Brasil e para adaptar ou trazer como referência para a operação no Brasil? Legal. Nós somos também, somos também uma referência no mercado nisso. Nós temos vários programas para as nossas pessoas. Como nós cuidamos das pessoas? As pessoas, para nós, são os nossos ativos. Nós vendemos engenharia consultiva. As nossas mentes são os nossos serviços. Então nós temos que valorizar as pessoas. E a valorização de pessoas vem de várias formas. Okay? Mas a mais que nós enxergamos que é mais eficiente é dar desafios às pessoas.
e desafios não só locais, desafios internacionais. Então as nossas pessoas estão preparadas para trabalhar qualquer projeto no mundo. Nós fazemos muitas trocas. As nossas equipes de São Paulo já trabalharam para a Nigéria, para Portugal, para a Espanha, para a Roménia. Então as pessoas não precisam se deslocar fisicamente, geograficamente, na sua carreira, para terem essas experiências. Isso é válido de fora para dentro também, ou seja, nós trazemos a mesma expertise de fora para os nossos clientes locais. Nós temos um outro programa muito interessante para valorizar pessoas também, que chama-se Exchange Program. Então as pessoas que se candidatam a uma vaga dentro da Quadrante e passam 3, 4 meses trabalhando num escritório, num outro escritório da Quadrante, num projeto específico. E por que isso é bom para nós? Primeiro, a pessoa, no profissional que é da Quadrante, se torna mais qualificado para os nossos projetos aqui, nossos clientes aqui, e também dá um desafio, um crescimento profissional a essa pessoa que provavelmente ela não teria em outra empresa. Então a valorização de pessoas e o olhar para o futuro, cuidando das pessoas, para nós é muito através desses programas internacionais, através de desafios que nós damos às pessoas. É correto afirmar que essa abordagem da Quadrante tem a ver com uma espécie de qualificação da mão de obra de acordo com os valores e os princípios da empresa? Tem bastante, tem bastante. Nós temos uma cultura muito própria, uma cultura muito pró-cliente, okay? Muito focada nos desafios do cliente, são os nossos desafios. E isso, temos vários programas de performance sobre satisfação dos clientes, sobre entrega, sobre performance diária, que isso dá uma força às pessoas, uma vontade às pessoas, uma cultura de união e de trabalho em equipe que é muito relevante e muito importante para um projeto de CAPEX de engenharia. Pedro, qual é a importância do Brasil para a Quadrante, levando em consideração esses anos que você está na companhia e mesmo essa trajetória recente de mais projetos? Você tinha dado um número, algumas respostas para trás, da presença da Quadrante em termos de faturamento. A Quadrante no Brasil em termos de faturamento para a companhia globalmente. Como que é esse registro hoje? Qual é que é a estratégia global da Quadrante? Nós hoje temos 5 mercados: Portugal, Middle East and Africa, Europa de Leste, Espanha e Latam Central, Estados Unidos e Brasil e Chile, do qual eu sou responsável. Brasil e Chile representam mais ou menos 20% no faturamento global da Quadrante. E o crescimento orgânico que nós temos sentido nos últimos anos, de 50% ao ano, e projetando 50% ao ano daqui para frente também, faz com que o Quadrante queira crescer ainda mais, queira olhar para o Brasil ainda mais. Ou seja, o potencial Brasil para a Quadrante é muito relevante. Tanto que nós vamos entrar num processo agora de aquisição de empresas para diversificarmos os nossos serviços localmente no Brasil. Nós fazemos várias aquisições globais, mas agora vamos começar a fazer isso aqui no Brasil também. Ou seja, isso mostra um pouco os investidores, os acionistas da Quadrante olham para o Brasil com essa força, veem o Brasil com essa força e querem ainda crescer mais, aproveitar ainda mais esse momento. Como é que o Brasil pode surfar essa onda de novas tendências, de projetos, levando em consideração a atuação da Quadrante nesses segmentos? Olha, o Brasil pode surfar essa onda se nós continuarmos crescendo em regulação, em parcerias público-privadas, onde o Estado entra com investimento, onde os privados entram com investimento, onde existe uma renda de garantia mínima nas concessões, financiamentos através do BN10. O que nós não precisamos ter o modelo mais eficiente ou mais preparado ou mais regulado do mundo. Nós só precisamos ser melhor que os demais. E hoje o Brasil evoluiu muito nos últimos 15 anos em termos de infraestrutura, temos muito a aprender ainda, mas o que nós precisamos é mostrar essa consistência, mostrar essa capacidade de implementar projetos e de que os projetos sejam bem-sucedidos. Como eu disse no início, ver investidores externos de vários países trazendo interessados no Brasil, interessados em projetos de CAPEX no Brasil, é uma grande honra, né, para nós, tem que ser uma grande honra para nós, sinal de evolução, sinal do interesse, e nós temos que continuar assim, para todas as áreas, para mobilidade, para data centers, para energia, para saneamento, para que nós continuamos como usuários usufruindo disso. Eu pedi para você contar para a gente um projeto de destaque desses últimos anos que te chamou a atenção em termos de realização e dessa energia que foi empregada. Olha, nós trabalhamos muito em projetos de mobilidade, projetos de rodovias, então as últimas PPPs nós trabalhamos
em praticamente todas, mas eu gostaria de salientar um muito importante para o estado de São Paulo, que é o túnel Santos Guarujá. A Quadrantes vai participar como gerenciamento e é um projeto muito, muito interessante. É um projeto que nós devemos realmente estar orgulhosos de que está em construção, vamos falar assim. E isso mostra que nós estamos preparados para fazer engenharia de ponta. Nós, Brasil, estamos preparados para fazer engenharia de ponta. Nós vemos Congonhas sendo revitalizado, tivemos vários investimentos de rodovias no Brasil, rodovias que têm a qualidade que tem em outros países. Então, os projetos que a Quadrantes tem feito, principalmente rodoviários, aeroportuários e de energia, são realmente um orgulho para o Grupo Quadrantes. Agora, Pedro, em projetos grandes, assim, quais riscos não podem ser ignorados e que muitas vezes, olhando de fora, as pessoas sequer percebem? É uma pergunta muito, muito interessante. Nós acreditamos que os riscos são mitigados com estudos. Os riscos são mitigados quando nós temos tempo para realmente enxergar tudo o que é passivo, tudo o que são as possíveis imprevisibilidades técnicas do projeto. E isso se faz através de engenharia consultiva. Então nós vemos vários fundos de investimento entrando em projetos de infraestrutura e eles estão buscando empresas de engenharia para os assessorar e garantir que as soluções técnicas são execuíveis, primeiro, e que os riscos, tanto ambientais como de imprevisíveis, estão assegurados e serão considerados nas soluções de engenharia. Okay? Então a engenharia se torna um parceiro consultivo fundamental para que o projeto de CAPEX seja bem sucedido, seja bem executado e que traga um benefício para o usuário final. 2026 representa mais risco ou mais oportunidade, levando em consideração que no Brasil é um ano eleitoral, que tem toda uma tensão embutida? Como é que a Quadrante percebe isso? Havia essa preocupação no início, ou seja, o crescimento relevante dos últimos anos. Será que a eleição vai nos atrasar um pouco? E nós não estamos sentindo isso. Nós estamos sentindo, inclusive, exatamente o contrário disso. Nos primeiros 4 meses do ano foram muito positivos, várias adjudicações, vários projetos interessantes, super interessantes, e isso só mostra que o país está mais preparado, o país está mais sólido, não é uma onda e é mais algo permanente que nós estamos vivendo. Mesmo com as PPPs, dependendo da vontade política, digamos assim. Sim, mesmo com as PPPs dependendo da vontade política, porque o investimento privado está enxergando os projetos através da rentabilidade, através da segurança jurídica e mesmo com a taxa de juros alta, nós conseguimos ter sempre um player interessado em cada PPP que sai no Brasil. E aí a engenharia é fundamental para isso. Porque é através da engenharia que nós conseguimos estudar o projeto e dar segurança ao investidor do que o projeto vai realmente estar dentro do CAPEX, estar dentro da previsão e sem riscos sem imprevistos para isso. A engenharia traz aquela segurança que talvez em outros mercados não seja tão sólido, não seja tão enxergável. A engenharia permite e mostra que é possível. Pedro, por que o Brasil está vivendo um momento especial na sua avaliação? Olha, nós enxergando o ano 2026, temos alguma preocupação com eleições. E, no entanto, os resultados da empresa têm sido tão positivos nos primeiros 4 meses que nós estamos, na realidade, enxergando até um ritmo de crescimento maior para o ano. Nos primeiros 4 meses nós chegamos ao target de vendas do ano. Então nós temos o target de vendas para 12 meses e em 4 meses chegamos ao target de vendas. Ao contrário de qualquer previsão que possa ser, por ano de eleições, pela instabilidade, pelo desfoco que tem o ano, mas isso mostra o quão forte o país está e o quão forte a empresa está no país também. Porque nós crescemos 50% ao ano nos últimos 5 anos e as vendas dos primeiros 4 meses de 2026 já estão 50% superiores a 2025. Então a nossa projeção, na realidade, é dobrar o faturamento para 2026 e para 2027. Okay? Então isso vem porque a Quadrante é uma empresa diversa que trabalha a área de energia, a área de mobilidade, a área de mineração, a área de data centers, e isso permite que seja flexível para os momentos de cada setor, para os momentos que se vivem em cada setor. Então, na realidade, nós estamos enxergando um ano de eleição como um ano super positivo, um ano com resultados muito, muito bons para a Quadrante.
Pedro Muniz, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. Obrigado, Fábio. Realmente muito interessante a conversa e espero que o podcast continue muito bem sucedido e foi um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais este episódio do podcast Rio Bravo. Fique conosco e até a próxima.